Muito bem, hoje nós vamos fazer o resumo do capítulo 3, itens ambientes externos, que é uma parte muito extensa e que, para fazer um resumo, eu tive que realmente condensar muitos pontos mais importantes, ou seja, aqueles que realmente são importantes para serem gravados e utilizados nos seus trabalhos. Nós fizemos questão de lembrar que os espaços arquitetônicos estão sempre relacionados a ambientes internos e os espaços urbanos relacionados aos ambientes externos. Começamos a falar, como sempre, em todos os itens, a gente comenta os aspectos da beleza, do fundamento da beleza no nosso trabalho, lembrando que a beleza leva ao bem-estar, ao prazer, à felicidade, e que a única maneira de se produzir a beleza com mais facilidade no trabalho é juntando um arquivo visual de alta qualidade. E esse arquivo visual a gente consegue fazer com a observação do ambiente em torno da cidade, dos ambientes internos, fazendo uma seleção crítica e afinando o nosso olhar para que o nosso trabalho resulte produto de um arquivo visual bastante consistente e rico. Falamos que os ambientes externos são principalmente contemplativos e que são dois pontos importantes. Eles são ambientes contemplativos por excelência e os espaços urbanos são ambientes democráticos, e por isso que o poder público deveria cuidar da qualidade para que as pessoas pudessem usufruir de forma igual a beleza da cidade, falamos também em seguida sobre o nosso atendimento ao ser humano na sua integridade, ou seja, integridade física, fisiologia, que é a visão no nosso caso, a integridade psicológica, da parte emocional, dos nossos sentimentos, e não mais dos sentidos. Na parte física são sentidos, na parte emocional os sentimentos. E que nós devemos também obedecer à nossa consciência quando temos uma opção de projeto que pode beneficiar o cliente, o usuário, a comunidade e o meio ambiente. Nós devemos buscar atender a essa soma de interesses, do ser humano, do usuário daquele espaço, dos objetivos do cliente, da comunidade e do meio ambiente. E lembramos então que essa maneira de enxergar a parte fisiológica do ser humano nos seus sentidos, que é o sentido da visão, no nosso caso, e a parte emocional, que é a sua parte psicológica, forma aquilo que nós denominamos internacionalmente da arte e da ciência da iluminação. Eu apresentei um quadro onde eu descrevo bem claramente como isso funciona na prática da nossa profissão, para que ficasse gravado, na lembrança que nós estamos permanentemente em contato com a ciência e, portanto, com a técnica da iluminação, para que a gente alcance os objetivos de projeto que são puramente de sensibilidade, de emoções e de beleza, mas uma coisa não prescinde a outra. E lembramos mais uma vez, como falamos bastante em ambientes internos, que são as formas e as cores de qualquer ambiente, sejam eles internos ou externos, que definem esse caráter emocional de qualquer ambiente. Portanto, as formas vêm da direção da luz e da modelagem do ambiente. Fazendo uma comparação, os dias de sol são aqueles que têm muita sombra, porque tem maior contraste, e os dias nublados são aqueles que são mais difusos, porque eles têm menor contraste, já que existe a difusão da luz através das nuvens. Passando isso para os ambientes internos, para a iluminação dos ambientes internos, nós podemos dizer que, da mesma maneira que os ambientes nublados são menos interessantes e os dias ensolarados são mais atraentes, os ambientes definidos cenograficamente com maior acentuação de formas e sombras e intensidade das cores do ambiente externo são muito mais interessantes do que aqueles ambientes difusos, onde a graça da textura das superfícies e das formas não é percebida com tanta intensidade, com tanta valorização. E além das formas, associa-se a isso as cores, principalmente cores frescas da manhã e cores mornas da tarde, para que nós tenhamos impressões diferentes em termos de reação emocional. Nos jardins, a intensidade, a diferença das cores é bem mais cenográfica do que propriamente emocional, ao contrário do que acontece nos ambientes internos. Nos ambientes internos, a cor tem um componente psicológico fortíssimo.
mas nos ambientes externos a gente tem uma permissão maior de uso variado de cores, já que nós estamos falando de ambientes que são prioritariamente cenográficos, não no sentido do teatral, mas cenográfico no sentido de um ambiente mais rico do ponto de vista do estímulo visual, ou seja, da variedade visual, né? Então aqui nós temos uma mesma fotografia, uma foto aqui do ambiente do Vale do bairro do Morumbi, num dia de tempo nublado e num dia de sol, para ver como as cores são mais vivas, como as formas tornam os objetos vistos mais interessantes, ao contrário do dia nublado. Assim é também com as áreas externas, especialmente fachadas e jardins, né? Aqui novamente uma cidade nublada, que é a cidade de Hong Kong, Baía de Hong Kong, e aqui uma vista aérea de Veneza, focando a Praça de São Marcos, né? Dois momentos, imagens completamente diferentes em termos de estímulo visual e de interesse visual. E aqui duas tonalidades diferentes, né? As cores frescas da manhã, com alta intensidade dos azuis, dos brancos, do cian do mar, do verde dos palmeiras, que são todas as cores do comprimento curto, do começo do espectro. E à tarde as cores mornas, né? Tendendo ao sépia, ao marrom, à madeira, ao barro, à terra, e o pôr do sol, que é avermelhado, laranjado, né? Então essas são a dualidade que a gente está sempre mostrando para vocês, para facilitar a vossa composição de ambientes quando trabalharem. As outras duas características de ambientes externos que são importantíssimas, é importante lembrar, vamos precisar isso, é que ambientes externos não terem um teto bem constituído, como nós temos ambientes internos, não existe o processo de interreflexão, a não ser quando haja uma cobertura de nuvens, né? Então haja uma interreflexão que diminui o aspecto de sombras, né, da paisagem. Mas em geral, por não existir o teto, ou por teto mesmo que quando de nuvens é bem alto, há uma maior incidência de sombra, sim, pela ausência de interreflexão. Então, os ambientes tendem a ser mais da composição, como nós categorizamos, como dramáticos, e, portanto, a paisagem passa a ser mais cenográfica. E a segunda observação da diferença é que, ao contrário dos ambientes internos, onde o nosso foco de visão está na nossa horizontal, nós tendemos a olhar para os ambientes externos com um foco acima da linha de visão, da horizontal. E isto faz com que os sistemas uplighting, ou seja, os sistemas de baixo para cima, que privilegiam as partes inferiores dos objetos, da vegetação, dos detalhes de uma fachada, das pontes, qualquer que seja o objeto, né? Eles estejam, portanto, melhor apreciados com a iluminação de baixo para cima do que de cima para baixo, né? A gente vai falar disso logo em seguida, falamos antes, agora vamos repetir apenas aquilo que é realmente interessante. Toda vez que nós usarmos sistemas downlighting, ou seja, de cima para baixo, seria de postes iluminando pisos de superfícies de praças, de estacionamentos ou de ruas e de vias e calçadas. É a maneira mais usual. Então há uma diferença bastante grande, a incidência maior na cenografia da paisagem é feita por iluminação uplighting, e a iluminação downlighting é aquela iluminação de funcionamento mesmo, né? De visão, de segurança, tanto para pedestres como para veículos. Inclusive porque a luz de cima para baixo, como eu digo, no jardim principalmente, na parte contemplativa do jardim, torna os ambientes extremamente deselegantes e até desinteressantes mesmo. Então eu comecei a montar alguns quadros comparativos com fotografias próximas umas das outras, para que vocês pudessem, numa batida de olhar só, visse que o ponto de vista acima da linha de visão faz com que a luz de baixo para cima seja um privilégio para o resultado da fachada ou da vegetação. E a linha de cima para baixo é realmente destinada a planos de uso tanto de pedestres como de veículos. Algumas fotografias de sistemas de uplighting que são extremamente usuais, principalmente em fachadas e vegetação. E todas as vezes que nós falamos de vegetação propriamente dita, eu lembro que a gente tem a permissão da cor, da tonalidade da vegetação, porém, da tonalidade, quando eu digo, da variação, da cor fresca da manhã para a cor morna da tarde. Eu não costumo pintar a vegetação através de fachos luminosos saturados, né? Então, vamos deixar isso claro.
Mas quando nós estamos próximos a uma área interna, ou seja, no ambiente de estar, ainda que numa área externa, próximos à casa, próximos a um terraço, um pátio qualquer onde haja convívio social, a luz morna é mais agradável do que a luz extremamente cenográfica, às vezes até branca, até um pouquinho prateada, para enfatizar alguma coisa da vegetação, porque ela é mais cenográfica, então ela é mais à distância do que próxima ao ambiente de convívio social. Mas nós podemos fazer sim uso acabei de falar da cor prateada, e aqui eu coloquei um resumo de variedade da tonalidade, porém dentro da variação natural da luz branca. Luz branca, luz dourada, prateada e dourada, fazendo uma composição como nesse quadro, no primeiro quadro aqui, é um partido do desenho, desenhando com diversidade visual. O segundo é um trabalho também da senhora Motoko Ishii, numa praça onde as árvores estão extremamente prateadas, exatamente para enfatizar o aspecto natural dessas árvores. Depois aqui, nos fontes e chafarizes, né, a gente pode escolher mais luz morna dourada, mais luz prateada, como se deseje, para compor a paisagem. Algumas vezes, né, como nesse quadro da Mesquita Al-Zayed em Abu Dhabi, o princípio dos lighting designers, né, Spears Major, que foi o escritório que fez o projeto, as cúpulas azuis da mesquita tem até uma variação no azul para dar um ar realmente de movimento nas cúpulas. Vejam a diferença entre manchas, que eu coloquei à direita, e uma variação muito inteligente, muito sensível, de alta sensibilidade visual, que é o tratamento das cúpulas, das abóbadas da mesquita de Abu Dhabi. Então, a riqueza visual não implica em manchas. A variação do desenho, da luz nas cúpulas é intencional e muito bem proposta. Manchas são coisas abomináveis, causam desordem visual, uma coisa que a gente deve buscar evitar sempre, não é? E por conta da abóbada escura, lembramos sempre o seguinte: qualquer luz que se coloque na vegetação, por exemplo, ou nas avenidas e praças, vai aparecer muito contra o céu escuro. Então a gente tem que dosar a quantidade luminosa, não só em relação à paisagem do entorno que é escuro, como também entre elementos da mesma paisagem, ou seja, reparem que as árvores têm uma composição razoavelmente boa com as pedras que estão ao lado, para que haja um todo harmonioso. As coisas têm que ser desenhadas e bem compostas, elas não podem ser iluminadas por inteiro ou com exagero, de maneira que um próprio elemento de uma pedaço da paisagem faça competição com o seu vizinho anexo, né? Outra coisa que a gente chama atenção é a diferença de luminárias de boa qualidade, quando elas não têm nenhum ofuscamento, como essas duas primeiras fotos, se comportam muito bem na paisagem, porque elas não se sobressaem contra o fundo e a vegetação, o piso e etc., os outros elementos urbanos. E aí, de repente, no caso aqui da Avenida Paulista, o poste tem um desenho tão formalmente presente, que num dia com um pouquinho de neblina, o volume desse contínuo de postes ao longo da avenida, pela lei da continuidade da Gestalt, né, parece um conjunto, um cordão luminoso, que não é nem um pouco agradável na paisagem noturna. Era melhor que nós tivéssemos alguma coisa parecida com a foto número 1, onde a gente não vê o facho luminoso emitido e vê a superfície embaixo iluminada, né? Então, esses contrastes exagerados têm que ser lembrados, porque a gente tem que dosar a quantidade de luz, porque qualquer luz numa paisagem mais escura da noite é muita luz, né? Então, nós falamos um pouquinho de luminotécnica também, enfatizando alguma coisa que eu enfatizo em todos os ambientes, em todos os quadros, em todas as premissas, que o ofuscamento direto é obrigatoriamente eliminável. Nós não podemos ter ofuscamento direto, particularmente nos ambientes externos, porque o contraste da noite escura exagera o efeito do ofuscamento, então qualquer luz ligeiramente mais brilhante será muito mais percebida por conta do fundo escuro. Então, as luminárias têm que ter perfeito controle de ofuscamento.
A gente mostrou aqui o ofuscamento direto numa pista, né? Também numa infeliz solução de iluminação rasante ao piso, né? Ainda mais com automóveis, o automóvel é alto, ele encobre a luz, não poderia ser usado de maneira nenhuma, né? E lembrando também que não só o ofuscamento é importante, mas também que a composição das fachadas, o brilho dentro de uma mesma fachada deve ser composto com a sua arquitetura. Então a gente mostra aqui uma fotografia do Copacabana Palace com uma iluminação muito adequada e suave, e depois um conjunto de hotel onde todas as torres da arquitetura são iluminadas com linhas luminosas exageradamente claras, fazendo com que haja uma distorção da própria arquitetura. Também o exagero é horrível, a cor azul é péssima. Enfim, nós temos que mostrar sempre que contra um ambiente de alto ofuscamento a gente pode estudar soluções como nessa passarela, de baixa luminância, ou seja, de pouco brilho, onde toda a pista é iluminada, mas nada incomoda a visão do transeunte, do usuário. Então, realmente, a definição de ofuscamento, a exigência do controle do ofuscamento é altíssima em ambientes externos. Aí nós falamos de todos os ambientes de áreas externas, né, que nós abordamos, que foram principalmente jardins, uma parte longa, né, fachadas e monumentos, que também são muito importantes para áreas externas, principalmente públicas, né? Viadutos e pontes, espaços públicos. Os espaços públicos são inúmeros, mas nós selecionamos só as circulações de veículos e de pedestres, né? Ruas, avenidas, vielas, etc. Túneis, praças e avenidas, os parques, que são significativos nas cidades, né? E os grandes espaços urbanos. Então, os jardins são áreas predominantemente contemplativas, são áreas de relaxamento, de descanso, de convívio social e de contemplação. Portanto, a riqueza visual é a coisa mais importante do jardim. Então, as premissas estéticas são as mais importantes, a harmonia e o equilíbrio entre as formas e as cores tem, portanto, um papel muito importante. Uma das coisas importantes dos jardins é saber escolher o que nós vamos iluminar e o que nós não vamos iluminar, porque o desejável à noite é que a gente tenha um desenho de objetos ou de coisas iluminadas que formem um conjunto harmoniosamente agradável, esteticamente agradável, harmonioso. Então, aqui nós vemos a beira de um lago, que é todo preenchido com pequenas cerejeiras na borda, uma árvore muito grande no começo e alguns bambus no final à direita. Entre um e outro há uma massa de vegetação que nós escolhemos não iluminar, para que houvesse esse contraponto entre a árvore de primeiro plano, no começo, o cordão beirando e definindo o lago, com reflexo inclusive na água, e à direita um conjunto bastante orgânico de bambus que tem uma presença assim, volumétrica muito interessante também. Então o desenho é mais ou menos isso, a gente tem que escolher a figura, escolher a fotografia e desenhar de maneira que a gente tenha um conjunto harmonioso. Falamos depois do que as pessoas chamam isso de passo a passo. Eu detesto a expressão passo a passo, como também não gosto da expressão de dicas, porque na arquitetura, na paisagem, nada se repete com essa simplicidade. Portanto, um passo a passo pode ser uma coisa muito perigosa, porque a gente pode ter situações que são diferentes umas das outras e o que vale numa sequência para um, talvez não valha para outro. Mas, de qualquer modo, nós dissemos como nós fazemos, desde a concepção grosseira inicial, estudo preliminar do jardim, até o momento em que, depois que definimos o que vamos iluminar de fato, escolhendo as prioridades estéticas, né, da paisagem, o que nós vamos realmente iluminar, nós escolhemos os fachos, distribuímos as luminárias, o engenheiro elétrico de eletricidade fará a sua composição de circuitos e de quadros elétricos, e aí, quando tudo estiver estruturado, nós chegaremos, e as luminárias já deverão estar compradas, nós chegaremos ao jardim com pequenas estacas definindo a posição exata de cada uma das luminárias que foi prevista em projeto. O jardim é um elemento orgânico e nunca haverá uma absoluta coincidência de espécies e de locais daquilo que estava na planta para o jardim de fato, né? Essa sequência de atitudes e de atividades do jardim já foi demonstrada e nós faremos depois nas aulas práticas do curso maior de iniciação,
que nós vamos fazer nas aulas práticas, nós vamos mostrar isso ao vivo em cores para que todo mundo consiga definir com clareza como é que nós fazemos para chegar da concepção à focalização final. Não preciso dizer que depois de fazer a luminária, colocar a luminária no lugar certo, nós temos que pegar uma a uma e focalizá-la na posição exata. Esse é um trabalho que o autor do projeto deve fazer, a menos que ele tenha equipes maravilhosamente já experimentadas e que possam fazer. Normalmente, quando eu tenho um jardim muito grande, eu ensino, por exemplo, as meninas a fazerem palmeiras. Então a gente faz 2, 3, 4 palmeiras juntas e aí eles já são capazes de fazer as demais, né? Quando se trata de áreas muito grandes. Mas, logicamente, a gente tem que verificar depois, porque sempre pode ter uma pequena melhoria em alguma coisa, né? Que passou despercebida aos outros e os 6 olhos vêm melhor que 4, né? Então, a coisa mais importante do jardim é justamente o aspecto cenográfico e, em termos de premissas, valem as mesmas premissas que foram agora mesmo relembradas para ambientes externos de uma maneira geral. Ausência de cobertura, céu aberto, menor interreflexão, menor difusão da luz, portanto, maior quantidade de sombras, ambientes mais tendentes a dramáticos, melhor cenografia, né? Então, os ambientes são realmente mais interessantes pela ausência da cobertura. Alguns exemplos que eu resumi nesse quadro, para que vocês vejam a diferença entre o contraste, né? Como é mais fácil obter o contraste e a ênfase dos objetos iluminados, no caso a vegetação, do que com o céu encoberto, né? E uma comparação dos jardins de forte contraste com jardins de iluminação homogênea, difusa, que são ambientes extremamente desinteressantes e desagradáveis, né? A outra coisa que enfatizamos, o ponto acima da linha de visão, a mesma coisa, a valorização do jardim é sempre de baixo para cima, não há como se fazer diferente, né? Mesmo quando se deseja a transparência de um arbusto, de conjunto de arbustos, eles todos têm que ser de baixo para cima pelo seu interior, né? Mas é estar fora da vegetação ou dentro da vegetação, é mais isso do que considerar a iluminação de cima para baixo. Eu faço sim iluminação de cima para baixo em alguns lugares de gramados em que as árvores são muito grandes e de vez em quando a gente sobe com um pontinho lá para cima para fazer uma iluminação bem suave de definição de piso de grama, vamos dizer. Podemos fazer isso, mas é uma solução muito rara, né? E o ponto de vista justamente nessa situação em que o ponto está no alto e nós estamos usando um sistema downlighting, é para coisas relativos a piso, né? Como nós mostramos aqui no quadro. Em relação a cores, vale a mesma coisa que nós falamos para ambientes externos, em particular, se nós falarmos de jardins para residências, próximos a terraços e a ambientes de estar, realmente as cores devem ser mornas, preferencialmente, né? E os ambientes contemplativos, nós já falamos de cores variadas, que pode-se escolher a coisa que se desejar, desde que não se faça aberrações como pintar a paisagem de verde periquito, ou de azul celeste, tudo contínuo, né? Ou de roxo, ou de violeta, etc., né? Nós estamos falando de cores não saturadas, né? As cores saturadas como essa da figura realmente devem ser evitadas, né? Reparem que aqui em cima nós temos uma foto de uma vegetação típica do Japão, onde a gente percebe claramente a diferença entre o tronco claro da árvore e as folhas vermelhas, que encantam a paisagem no outono. Então, aqui temos um exemplo de como funciona bem a iluminação de cores full spectrum, né? Cores brancas, ou mais mornas ou mais brancas, mas que não destroem a cor de cada parte da árvore, no caso, né? Aqui, ao contrário, tudo fica tingido de verde periquito e numa composição horrorosa, inclusive a fachada da casa também verde periquito, muito mau gosto, na minha opinião, né? Outra característica, lembrando a mesma coisa de ambientes externos, são os contrastes exagerados, que devem ser evitados, especialmente em elementos como escadas. Às vezes as escadas têm essa mania de usar cordões nos degraus, os cordões são tão intensos que você começa a enxergar a escada como se fosse uma cascatazinha, uma pequena cascata, né? Eles ficam contínuos, um brilho contínuo faz com que a gente perca a noção da escada e torne a escada um objeto muito inseguro, né? O ofuscamento, evidentemente, obrigatoriamente é nulo, né? Como se mostra aqui na figura.
Além de jardins, outros ambientes externos, que principalmente esses próximos à residência, né, como os terraços cobertos, que nós enfatizamos porque é uma área de transição entre a área interna e a área externa. Segundo algumas pessoas, os paisagistas acham que são eles que têm que fazer o terraço e as pessoas de interiores devem fazer a parte do terraço, né? Eu acho que sim, a arquitetura do terraço pertence ao ambiente interno, deveria acompanhar a residência, mas com um diálogo muito correto com o paisagista, porque a área de terraço é transição, não só para se poder ver o jardim, ele não pode ser muito iluminado, porque senão o jardim perde valorização, porque toda vez que ele tem uma cavidade clara entre um fundo escuro e o interior, essa cavidade do meio, se ela for muito clara, ela perde o contraste e a apreciação do jardim que está no fundo. Então, o terraço tem que estar abatido, mas para que se veja o jardim lá ao fundo, mas não tão abatido, com tão pouca luz, que o ambiente interno passe a ter nos vidros do terraço um espelho. Aí nós vamos ver o ambiente interno. Então, a transição, o desafio do terraço é fazer uma transição correta que permita apreciar o jardim, principalmente se ele for um jardim de grandes dimensões, permita enxergar, usufruir também o terraço e não provoque o efeito espelho para que a gente que esteja no interior não se veja no espelho, no vidro do terraço. Então, é um desafio de composição de luminâncias, ou seja, toda vez que a gente quer apreciar o jardim, obrigatoriamente a sala tem que estar diminuída, principalmente os pontos focais, como os abajures e alguns pontos de interesse de luminárias decorativas. É muito importante fazer esse jogo corretamente. E por isso que os sistemas de controle são tão importantes, é para fazer esse uso perfeito da transição de dentro para fora, que vale tanto para o verão quanto para o inverno, lembrando que no inverno as portas estarão fechadas e o efeito especular vai aparecer com mais facilidade. Então, dentro da sala a gente tem que abater, a sala tem que ficar mais cenográfica, sem pontos que fiquem brilhando no espelho. O terraço tem que ser visto, porque ele é uma continuidade da sala, e isto amplia a impressão da sala, mas esses dois conjuntos, terraço e esse conjunto terraço e interior da sala, deve ser tão suave que permita ver todo o jardim. Então é uma questão de composição de intensidades, isso a gente mostrou e eu faço questão de lembrar que esse é o ponto a ser estudado em terraços, né? Portanto, os acabamentos do terraço são mandatários, porque se o terraço é todo branco de piso e paredes, haverá muita interreflexão e haverá, portanto, uma cavidade clara, quase que impossível de controlar, porque a própria luz interna vai se espalhar para fora e o ambiente daqui será extremamente desconfortável para a apreciação do jardim. Então, o terraço com acabamentos de madeira é ideal, ou o teto qualquer com pintura que não seja tão branca, ou a iluminação que não reflita para o teto, para ele não aparecer muito no período da noite. Aqui nós temos o oposto, é um terraço completamente escuro, com elementos do terraço iluminados e apreciação da paisagem da cidade ao longo. Bem longe a gente pode ver a cidade aqui nessa fotografia, e aqui existem apenas pontos focais no ambiente que é de acabamento escuro, né? Entre um e outro a gente pode se compor no meio do caminho e ter bons resultados. Para isso, os sistemas de controle são fundamentais, né? Sem isso, a gente não usufrui plenamente dos ambientes de jardim e de terraço e de interior de sala, né? Outras são os pátios de áreas de estar, onde a gente pode fazer refeições na área externa, os churrascos, etc., que podem se prolongar até a noite. Eu pus aqui uma fotografia de uma árvore cheia de pontinhos luminosos, que eu gosto muito, porque não só enfeitam a árvore, como também dão uma iluminação muito suave e muito confortável para quem usa essa mesa e esse ambiente. Então é um ambiente difuso, luz predominantemente difusa, para que as pessoas possam conversar, se ver, se enxergar, e é um ambiente extremamente agradável. Depois falamos de piscinas. Piscina é uma intenção importante, tão importante, e que na maioria das vezes é muito maltratado, porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito com o acabamento e a cor da piscina.
mas se esquecem que, se a piscina não for mais clara, qualquer facho luminoso interno à piscina, em acabamentos escuros, aparecerá como uma mancha no piso da piscina. E uma das coisas mais bonitas da piscina é mostrar a amplitude do acabamento da água, enfeitando uma determinada área, um pedaço do ambiente externo. Então reparem como nessa fotografia a mancha dos projetores na piscina, que não iluminam a piscina, eles apenas fazem um triângulo luminoso na piscina, deixando o lado direito completamente escuro, e tão escuro que a vegetação do lado direito aparece muito bem como um rebatimento no espelho que se transformou a piscina, né, por estar escura. Então, o escuro, a água brilhante produz um espelho e, portanto, a vegetação iluminada é que está aparecendo na piscina. Então, essa piscina tem uma confusão de efeitos, um pouquinho de espelho, um pouquinho de luz dirigida ao piso, fazendo um recorte no piso da piscina, ao passo que aqui, no lado esquerdo, embora todo o terraço aqui seja coberto de madeira, que é um ótimo acabamento para o terraço, ele está fartamente iluminado. Aqui tem uma área branca muito mais valorizada do que a própria área da piscina. Deveria ser o contrário, na minha opinião, né? Então, se esse piso tivesse a tonalidade próxima da cor da madeira e essa piscina estivesse um pouco mais luminosa, suavemente iluminada, obviamente essa piscina teria um valor maior para esse ambiente, né? Daria um valor maior. Neste outro exemplo, em que a piscina aparece como um todo único, né? Embora haja uma mancha, porque o facho luminoso não foi bem selecionado, então ele acabou dando uma manchinha na piscina, mas existe a iluminação íntegra, digamos, da piscina como um elemento único. Então, como um elemento da paisagem, essa piscina é mais agradável do que a outra anterior, né? E aí nós lembramos que a piscina não precisa ser só a piscina, ela pode ser também um espelho, porque o efeito de rebatimento da vegetação em torno na água da piscina, quando ela não está iluminada por dentro, é muito bonito também. E por isso que nós vamos passar a falar de espelhos d'água, que são outro elemento importante na paisagem. O espelho, como a gente vê muito na natureza, é um elemento de muita riqueza visual, de muito interesse visual, como a gente pode ver aqui no Parque Nacional Torres del Paine, né? Então, quando a gente tem grandes espelhos d'água, aqui um espelho d'água dessa categoria, a vegetação interna tem que ser muito bem iluminada, de maneira a poder aparecer no rebatimento com a integridade da paisagem. Aqui temos uns aparelhos de iluminação, que são quase que umas motocicletas dentro da piscina, né, do espelho d'água. Eles aparecem mais do que a vegetação, quase. À direita a gente vê aqui, parece um flamingo, assim, um flamingo quadrado, né, que ele se rebate, inclusive, no espelho d'água, e ele aparece em duplicidade, então ele fica muito mais comprido, né? Então, do mesmo jeito que a gente vê o rebatimento da vegetação, do capim, gordura aqui desse capim, que eu não me lembro o nome agora, a gente vê o rebatimento dos projetores. Então, obviamente, esse é um projetor que joga luz para cima, para baixo, para todos os lados, e que não ilumina convenientemente a vegetação para que ela possa se dobrar no espelho d'água como a gente deseja, né? Enriquecendo a paisagem. Então, atenção ao facho e atenção à dimensão na verdade, essa vegetação é típica para ter iluminação interna a ela, né? Aí a gente não veria ninguém no espelho d'água, não teria o problema dos 12 volts, 24 volts, 220 volts e disso e de etc, de eletrocução, etc. Mas aqui o aparelho mais parece que está iluminando um muro da penitenciária do que uma vegetação, né? As quadras esportivas, a gente falou rapidamente sobre o fato de que nos quadros de lazer é preciso tomar cuidado com a altura das luminárias, né? A posição das luminárias, quadros de tênis principalmente, a luz deve vir de cima para baixo, não de lado, que isso causa ofuscamento para os atletas, né? Para as pessoas que estão se divertindo jogando tênis ou basquete, o que for, vôlei, etc. Então a altura dos postes é importante e o facho da luminária para evitar o ofuscamento que a gente percebe desse lado aqui, né? Então, muito cuidado com as quadras. Eu visitei anteontem uma quadra que um cliente considera bom, né? Boa para a prática do tênis, e eu falei para ele, então, joga a bolinha para sacar para você ver como vai dar o ofuscamento. E realmente dá um ofuscamento muito forte. Mas é uma quadra de lazer no condomínio, então não é alguma coisa que seja assim tão grave, né?
é uma coisa perdoável, né? Mas aqui no caso não. Ali eles têm altura boa, só a luminária que tem um facho exagerado. As escadas são aqueles elementos importantíssimos que têm uma alta dose de incidência da segurança, né? Principalmente para pessoas de idade, e que não podem ser iluminadas de maneira que a gente perca a identificação da quina do piso e do começo do piso do outro degrau. Então, a diferença entre o piso de cima e o piso de baixo tem que ser muito bem visto. Como fazer isso? De várias maneiras. Porém, o que não se pode fazer é iluminar tanto lateralmente a escada que piso e espelho fiquem com o mesmo valor. Isso faz com que a plástica, a modelagem da escada seja destruída e, consequentemente, quando você olha, você vê uma superfície contínua e não percebe mais a diferença de degraus. Isso é que gera a insegurança na escada. Então eu mostrei, em contrapartida a essa escada difusa, cheia de luz, todo mundo igual, eu mostrei uma escada da fazenda que nós fizemos com luzinhas de balizadores de pequena altura, iluminando cada piso, mas aqui no caso o piso é um pedaço de madeira, ladeado de grama e de terra, e portanto há uma diferenciação quase que natural. Mas aqui eu mostrei mais para ver como a escada bem desenhada é mais interessante do que uma escada explodida onde todos os degraus têm o mesmo valor. Nas circulações nós fizemos menção, enfatizei bastante que a circulação não precisa estar iluminada por igual. A gente quer que as pessoas possam andar na circulação em segurança. Então, se a gente puder tirar partido de uma vegetação anexa, como aqui em Highline, em Nova York, é muito interessante. A gente vê o piso pelo negativo da valorização do jardim. Então, essa é uma solução muito bonita. A outra é uma solução de balizamento, com um efeitozinho luminoso, que faz um desenho no piso. Eu não costumo usar isso, mas nesse caso aqui é bem simpático, né? É bem bonitinho. Só não colocaria essa outra luzinha aqui do lado, que é um outro efeito difuso, diferente desse. Esse da esquerda é muito mais simpático, muito mais bem resolvido. A luminária é muito boa, né? Porque o facho luminoso é rigorosamente igual um ao outro, né? Então a luminária é bastante precisa. E o lado direito era perfeitamente dispensável, né? Essas duas manchinhas aí, assim como as manchas do edifício, ali não tem interesse algum, né? E aí falamos novamente da vegetação do jardim, que é o item mais importante do ponto de vista contemplativo, esteticamente é o ponto alto de um jardim, mostrando como é importante ter uma valorização de baixo para cima, da textura, das sombras e que enfatizam a modelagem, o valor da textura do jardim, né? Como nessa foto, e em contrapartida de um jardim confuso, que tem muito pouca valorização da vegetação e tem linhas luminosas contornando os pisos, que são pisos irregulares, né? Quer dizer, na verdade a linha luminosa enfatiza um desenho que não é bonito, né? Que é até desagradável, que poderia ser escondido, né? Se não houvesse a valorização pela linha da periferia, o piso passaria, essa conformação estranha nem seria enfatizada, mas com a linha luminosa criou-se o padrão de um desenho que é bastante feinho, né? Uma coisa que não tem muita graça, né? Aliás, eu detesto esse tipo de jardim, mas enfim, não somos nós que fazemos jardim, né? E aqui de novo falando de cores, lembrando que a cor do jardim para mim é a cor das flores do jardim, a diferença de vegetação, de verdes da vegetação, de verde caule, por exemplo, bambus são extremamente elegantes do ponto de vista do seu caule, das suas folhas, né? A gente tem que preservar o valor desses três elementos, né? O galinho, a folha e o tronco principal, para que as pessoas vejam a vegetação à noite no seu valor real. Aqui uma bougainville iluminada à noite, dentro de uma mancha de jardim, essa bougainville está bem na entrada da fazenda, de modo que é uma paisagem bem bonita para ser enfatizada, ao contrário do uso da cor saturada nos jardins, que eu considero algo extremamente desagradável e evitável, né? E aí com isso nós vamos acabar a parte de jardins e vamos começar a falar de fachadas e monumentos.